Meus irmãos, vamos falar sobre provas, vamos falar sobre tribulações, vicissitudes, né? Então, a escolha das provas pelo Espírito acontece lá atrás no projeto reencarnatório. Então, quando a gente reencarna, né, quando o Espírito reencarna, na maioria das vezes, ele escolhe as provas que precisa passar para poder superar, né, essas provas e aí, então, conquistar a evolução espiritual. É claro que nem todos os espíritos têm essa capacidade de escolha. Muitos espíritos estão adormecidos, estão equivocados. Neste caso, os espíritos superiores, então, se encarregam de escolher as provas para esses outros que ainda não estão em condições de escolher as suas provas, tá? Mas quando o espírito já tem uma consciência do seu processo evolutivo, ele escolhe as suas provas. E as provas, meus irmãos, ela é semelhante a uma corrida de obstáculos, né? Que tem como objetivo, um único objetivo, o quê? A evolução espiritual. Todos os espíritos se submetem às provas, mesmo os espíritos superiores. É um processo evolutivo. Entenda, nós saímos da brutalidade, né, e estamos indo para a angelitude. Nesse processo, nós precisamos nos submeter a algumas provas. Imagina, por exemplo, um anjo ciumento. Já pensou num anjo irado, num anjo bravo, num anjo inseguro, num anjo com raiva? Claro que não, né, meus irmãos? Quando a gente chega nesse estágio de angelitude, nós já estamos purificados dessas frivolidades, dessas paixões, desses sentimentos inferiores aqui da matéria. Perceba que as provas são exatamente para isso. Quando você vai na missa, quando você vai num templo evangélico ou no centro espírita, aí na missa tem lá o padre falando, por exemplo, perdoa 70 vezes 7. Né? E aí o pastor fala, perdoa 70 vezes 7. E aí o palestrante da casa espírita fala, perdoa 70 vezes 7. Neste momento, você está tendo acesso à informação, está tendo acesso ao conhecimento. Lembra, meus irmãos, quais são as duas asas da evolução espiritual? É saber e sentir. Aqui no coração, sentir. Então, quando você tem acesso ao conhecimento, independente de sua religião, no budismo, enfim, quando você tem acesso ao conhecimento, você agora sabe. E agora, está sentindo? Porque para evoluir, eu preciso sentir. Né? E sentir, meus irmãos, é colocar em prática. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine, por exemplo, que eu passo um vídeo aqui nesse canal mostrando para vocês todo o processo de... Desculpa. Todo o processo de visitar o Pão de Açúcar, o teleférico aqui no Rio de Janeiro. Aí você chega no teleférico, aí eu mostro para você, olha, aqui você compra o ingresso, aí aqui você fica numa salinha de espera, aí aqui chega o bondinho, você entra no bondinho, as portas se fecham, você sobe o bondinho sobe, melhor dizendo, né? Vai até o Pão de Açúcar, que é o primeiro morro, né? O Morro do Pão de Açúcar. Então, quando eu apresento para vocês essa filmagem, aí você, tá, agora entendi. Agora eu sei como funciona o Pão de Açúcar. Legal, mas você sentiu? Sinceramente, você sentiu? É claro que não. Para você sentir, você precisa experienciar. Ou seja, você precisa ir lá, comprar aquele ingresso, ficar na salinha de espera esperando 20 minutos. Todo faz parte do sentimento, das emoções, de vivenciar, de experienciar. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que você vai na casa espírita, vai no templo religioso, igreja, ou evangélico, ou outros templos, né? Você tem a informação, agora você precisa colocar em prática para poder sentir. Então, para sentir, é necessário colocar em prática. É necessário perdoar, fazer caridade. Lembra do bom samaritano? É necessário fazer caridade, fazer o bem sem olhar a quem, colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu no templo religioso.
Porque senão fica só na mente. E a mente esquece. Você compreende? Que para você sentir, você vai no templo para ter a informação, ter a orientação. Mas você precisa colocar em prática na sua vida, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu vizinho. Quando você aprende que perdoa 70 vezes 7, o pastor falou, legal, Jesus te ensinou isso, que tem que perdoar de modo infinito, basicamente. E aí você chega em casa e não perdoa sua mãe, e não perdoa seu pai. Você percebe? Que a gente precisa sentir aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente compreende mentalmente. Por isso, meus irmãos, as provas fazem parte desse processo. As provas fazem parte desse processo. Trata-se de um desafio evolutivo. Desafio que todos os espíritos precisam passar. As provas normalmente têm um grau de dificuldade. Lembra? Né? Deus não coloca peso em ombros frágeis. Por isso que chama de prova. Uma prova de um aluno de ensino médio é diferente de uma prova de um aluno de ensino fundamental. Né? Essa condição Deus considera seu grau evolutivo, sua compreensão das coisas. Então, a prova faz parte do processo. Eu vejo, né, meus amigos espíritas, eu comparo muito, né, nos comparo, inclusive a mim, tá? Como meus alunos, né? Eu sou professor com meus alunos. O aluno estuda. Na época da prova, se desespera. Não, meus irmãos, que venham as provas. Porque se nós estamos a caminho da angelitude, eu tenho que passar a prova do ciúme. Percebe? Que eu tenho que passar da prova da ira, que eu tenho que passar da prova da paciência. E como é que eu vou passar nessa prova? Eu vou ter aquele vizinho chato me perturbando para que eu tenha paciência. Como é que eu vou passar na prova do perdão? Perdoa 70 vezes 7. Não é isso? Alguém tem que me ferir. Né? Alguém tem que machucar, ou tentar machucar. Tentar, né? Não vai, mas vai tentar. Por quê? Porque ao tentar, você perdoa, tá bom, meu irmão, te perdoa, tá tranquilo. Ao passar por esse processo de prova, de perdoar, daqui a pouco ninguém mais te machuca. A pessoa elogia sua mãe, você, ok, tá ótimo, perdoa, vai em paz, meu irmão. Percebe? Que você chega no processo que ninguém mais te ofende. Uma vez, um repórter, né, conversando com Mahatma Gandhi, fez uma seguinte pergunta. Gandhi, quantas pessoas você precisou perdoar nesse processo? Que Gandhi, né, ajudou a libertar a Índia no domínio inglês, né? A Inglaterra, então, tinha um domínio sobre a Índia, e o Gandhi, de modo pacífico, ele conseguiu libertar a Índia da exploração inglesa. E esse repórter, então, pergunta, Gandhi, quantas vezes você precisou perdoar aquelas pessoas que te agrediram, que te ofenderam? Aí o Gandhi para um pouco, pensa e fala assim, olha, não precisei perdoar ninguém. Não perdoei ninguém. Aí o repórter, não, pá, agora tem um furo de reportagem, né? Gandhi não perdoa, vai ser logo vai ser logo a manchete do jornal, Gandhi não perdoa. Pensou o repórter. E aí Gandhi complementou. Eu não precisei perdoar ninguém porque ninguém nunca me ofendeu. E nunca me senti ofendido por qualquer tipo de agressão. Entenda, meus irmãos, se você se sente ofendido, tem alguma coisa errada. Você está com orgulho lá na estratosfera. Quando você sente... Se alguém elogia minha mãe, ótimo. Não importa. Eu sei que não é verdade. O que é? Eu não me sinto ofendido. Se for verdade, não me ofendo, porque é verdade. E se não for, também não me ofendo, porque também não é verdade. Entenda. Se você se sente ofendido, é em função do seu orgulho. E isso é uma prova. Pensa. A prova é exatamente nesse sentido. Nós estamos nessa caminhada para a angelitude. Como eu serei um anjo que se ofende? Se nós estamos nos purificando de volta para Deus. A prova faz parte do processo.
E nós não podemos reagir com medo de provas, fugindo das provas, como nossos alunos lá, né? Com medozinho. Não. Né? Torça para que as pessoas tentem te prejudicar, porque aí você tem a oportunidade de perdoar. Entenda, meus irmãos, vamos torcer para que venham as provas, para que você possa praticar o perdão, para que você possa praticar a caridade, para que você possa praticar o amor. E não é fugir das provas. Tá? A prova faz parte do processo evolutivo. São obstáculos que nós precisamos superar para chegar à angelitude. Percebe? Que nós precisamos passar por essas tribulações, por essas vicissitudes da vida que Deus coloca no meu caminho. Aí alguém vai dizer, mas como é que Deus permite que roube meu carro? Para você passar pela prova do desapego. Passar na prova do desapego. Você é tão apegado ao carro, percebe? Ou, às vezes, é outra, ou às vezes ele está te livrando de uma situação pior lá na frente, né? Porque, às vezes, se você ficasse com aquele carro, na semana que vem você poderia capotar, por exemplo, toda a família poderia vir a desencarnar, e para não acontecer isso, alguém rouba teu carro. Entenda, meus irmãos, entregamos tudo nas mãos de Deus. Confia. Nós não temos controle da situação. Se você querer ter o controle, você vai ficar doente, ansioso, depressivo. Confia nas mãos de Deus. E tudo que vier para você, de bom ou de ruim, entre aspas, faz parte do seu processo evolutivo. Nesse processo de um dia, longe disso, né? Um dia não, algumas centenas de anos, né? Chegaremos à angelitude. Para isso, precisamos passar por provas, por vicissitudes, por desafios. Não adianta ir na missa, não adianta ir no pastor, no evangelho, lá no templo evangélico, né? E no centro espírita, aprender os mandamentos, os ensinamentos de Jesus e não querer fazer a prova. Eu refuto a prova. Certo dia eu escutei um palestrante falar, né? Uma pessoa que vem com deficiências, né? Na condição especial, enfim, que está numa cadeira de roda, por exemplo, dependente. Para esse espírito, seria uma expiação, né? Segundo o palestrante. E para a pessoa que cuida, uma prova. Né? Então, a prova, será que você ama verdadeiramente? Se você consegue amar um irmão que não seja seu parente? Né? Lembra do bom samaritano? A parábola do bom samaritano? Então, meus irmãos, tenhamos isso em mente. Que venham as provas, porque eu sou aluno competente. Eu fui lá na missa e aprendi. Eu fui lá no pastor, no templo evangélico e aprendi. Eu fui na casa espírita e aprendi. Não fugir das provas. Porque a reencarnação, né? Você se encontra nas mesmas situações até você passar. Deus te dá as mesmas condições para verificar em que momento você vai superar essas provas. Precisamos entender que para evoluir precisamos sentir, conhecer. Você conhece lá no seu tempo religioso, lendo a Bíblia, no YouTube aqui, você também conhece. Conhecer e agora praticar caridade. Natal está chegando, Dia das Crianças aí está chegando, né? Fazer uma campanha para ajudar as crianças menos necessitadas, né? Brincar de Papai Noel, praticar o amor, praticar a caridade. É isso que a gente... E aí você vai sentir esse amor. Esse amor vai passar daqui para cá. Daqui, da mente, para o coração. E aí você sente. Não é só indo na missa, não é só indo no culto ou na palestra pública que você vai sentir. Você vai ser informado. Assim como está sendo informado aqui e agora. Percebe? Então, meus irmãos, a condição do espírito que nós somos, né, nós somos colocados em situações que nos tiram da inércia. A prova é exatamente isso. Será que você aprendeu? Deus te coloca. A prova é o irmão que bate no seu carro. E você, né, naquele momento leva um susto, natural, um susto. Mas em seguida cai a ficha. Não, peraí, isso aqui é uma prova.
E a prova vem do nada. Diferente do colégio, né? Do estudo. Semana que vem tem prova. Não é assim? Deus não. Deus gosta de prova surpresa. Prova surpresa. Você bela manhã, você acorda, você arruma, vou trabalhar, né, pensando nas suas contas para pagar, no que você vai almoçar, lá no trabalho, e aí, pum, alguém bate no seu carro. Prova surpresa. Se você tiver internalizado que tem que perdoar 70 vezes 7, a prova surpresa você tira de boa. Se você foi para a missa, foi para o culto, para o centro espírita, e ouviu o ensinamento de Jesus, de entrou por aqui, saiu por aqui, você vai se deparar diante da prova e a ira vai subir, né? A cólera vai subir, ficar nervosinho, valentão, não é isso? Porque você não internalizou. Entendamos, meus irmãos, a gente precisa internalizar o conhecimento, o evangelho que Jesus Cristo nos trouxe. Jesus Cristo nos ensinou o caminho, é a verdade, Jesus é a verdade, é o caminho e a vida. Caibamos a nós, nosso livre-arbítrio, passar pelas provas. Passar de modo resignado, sem reclamar, sem mimimi. Quando você reclama, você não passou, você ficou em recuperação. Vai repetir. Tem provinha no final, hein? Vai repetir. As pessoas têm medo das provas, oram, fazem promessas para fugir das provas. Quando, na realidade, são as provas que nos levam à perfeição. São as provas que transformam o ser bruto num ser angelical. Eu não consigo imaginar um anjo ciumento. Eu não consigo imaginar um ser angelical irado, colerizado, nervoso, nervosa, de mimimi, de fofoquinha. Você consegue imaginar? Um ser angelical, um ser celeste, de fofoquinha, falando mal da vida dos outros, julgando. Então, meus irmãos, não é difícil imaginar quais são as suas provas, porque cada um de nós tem suas sombras. Cada um de nós que está aqui encarnado tem suas sombras. E são sombras diferentes, tá? Não se compare com o vizinho, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu irmão. Olhe para dentro de si. Como diz Sócrates, conheça-te a ti mesmo. E como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que as provas são desafios. Não existe bom marinheiro em mar tranquilo. Não existe bom marinheiro em mar tranquilo. Então, para nós chegarmos à angelitude, a gente precisa passar pelas provas, pelos desafios, pelas dificuldades, para ser humilde, para não ser arrogante, para não ser invejoso. Percebe? Então, para não ser orgulhoso. As vicissitudes são verdadeiras oportunidades no nosso caminho, no nosso processo de evolução espiritual. São pérolas, são oportunidade que Deus nos dá. Lembra do filme de Valdo Franco, em que ele vai servir quentinha, né, a um morador de rua, na condição de morador de rua, né, aquela condição temporária, e esse morador de rua, então, esse ser humano, né, briga com Divaldo Franco. Está no filme. E Divaldo fala o quê? Você, meu irmão, é Deus me testando. É Deus testando a minha paciência, testando o meu amor. Né? Ou seja, aquele irmão que estava precisando de ajuda estava sendo orgulhoso, estava negando a ajuda de Divaldo Franco. Né? No filme relata bem isso. Então, meus irmãos, tenhamos paciência. Pratiquemos o amor, a compaixão, mas praticamos de verdade. Não fica só lá na igreja, não. Não fica só no tempo espírita, não. Pratica. Lembra que eu falei do pão de açúcar, do bondinho? Você aprende, mas traz para o coração.
E o único modo de você sentir, vocês sabem, né? Se vocês estudaram, vocês sabem, que as duas asas da evolução espiritual, quais são? Saber e sentir. Conhecimento e amor. E o único modo de eu sentir é praticar, é sair pelas mãos, como nos ensina Joana de Ângeles. Ela ensina que eu preciso aprender, preciso sentir e preciso sair pelas mãos. Praticar o amor. Quando o espírito, quando nós temos consciência, tá, de que a gente escolhe as nossas provas de acordo com o nosso processo evolutivo, de acordo com a nossa necessidade, de que nós estamos aqui exatamente para aprender e se submeter a essas provas, aprender e servir. Quando a gente entende isso, abre-se um horizonte, e aí a gente lembra de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então a gente passa a enfrentar aquelas paixões frívolas, aquelas tentações, né? As vaidades, a sensualidade, nosso orgulho, nossas mazelas, nossos caprichos. Tá? Normalmente, meus irmãos, durante o sono, num processo de desdobramento, tá? A gente tem a oportunidade de conversar com o nosso anjo da guarda. A gente tem a oportunidade de conversar com o nosso mentor espiritual, de relembrar nossas provas. E aí a gente lembra de Paulo de Tarso, né? A gente precisa combater o bom combate, combater o mal que habita em mim. Lembra do Evangelho? Domar nossas más inclinações. Então, meus irmãos, a prova faz parte, a dificuldade faz parte. Que venham as provas. Não fuja delas. Que venham. Torça para que a formiguinha te pique. Para você obrigado pela prova, obrigado, eu te perdoo. Torça, meu irmão. Torça. Como é que você vai evoluir se você está fugindo das provas? Fugindo, e detalhe, não passando por ela de maneira leve, sempre reclamando, né? Sem resignação. Lembre das provas. Elas são necessárias para o nosso processo espiritual. Meus irmãos, acordemos. Nós somos espírito. Nós somos imortais. Fomos criados para ser imortais. Isso aqui é uma roupa de carne que logo, logo estou entregando para a Mãe Natureza. Tá? Que venham as provas. Eu preciso evoluir. Não fugir delas. Não se comporte como os alunos de ensino fundamental, né? Ou qualquer aluno, né? Que fica fugindo das provas. Você não evolui desse modo. Tá? Meus irmãos, então é importante ter esse conhecimento para que a gente não fique imaginando que um anjo, ele não é ciumento, ele não é invejoso, ele não é encolorizado, ele é paciente, ele tem amor para com as falhas alheias. Nós estamos a caminho da angelitude. Precisamos estar com nossa frequência elevada para que a gente possa, então, acessar os nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, que nos mantêm conectados, que nos lembrando das nossas provas, que a gente passe por ela de maneira resignada, sem reclamação, sem mimimi, tendo a consciência que é necessário passar por essas provas para evoluir no meu processo evolutivo. Que eu sou imortal. Precisamos desatrelar, desvincular dos vícios morais, das paixões frívolas, dos gostos efêmeros, da sensualidade, dos hábitos nocivos, tanto ao corpo quanto ao espírito. Percebe isso? Você consegue compreender que nós estamos numa escola e que a prova faz parte do processo? Como é que Deus vai testar você? Como é que Deus vai saber se você, a partir de agora, é uma pessoa paciente? É colocando alguém bem chato do seu lado, tentando tirar sua paciência. E você cheio de amor para ele. Né? Percebe?